Amém? Boa noite. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Já falei outras vezes, não é diferente agora. Mas na realidade, toda vez que a gente vem aqui, tem um gostinho especial, diferente. Porque é uma experiência nova. Tem um texto na Palavra de Deus que eu gosto muito, que diz que a Palavra de Deus ela se renova a cada dia. E ela se renova a cada dia, não é porque hoje eu vou ler um verso, ele vai estar de um jeito e amanhã vai estar de outro diferente. Mas é porque nós mudamos, né? Amanhã nós não seremos mais os que somos hoje, e assim posteriormente. E nós vamos aprendendo a cada dia e nos aprofundando ainda mais sobre a Palavra de Deus. Semana passada a gente deu início a uma série denominada Desertos, e a gente está continuando ela hoje. E um breve apanhado sobre o que nós falamos na semana passada, é que essa série, a gente usou esse nome justamente por conta das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos durante toda a nossa vida. E ao enfrentar todas as situações difíceis, geralmente nós usamos esse nome deserto para representar, por ser um lugar deserto, onde não tem nenhuma moradia, ninguém gosta de estar, situações difíceis. E assim, nós demos seguimentos e contamos algumas curiosidades na semana passada sobre os desertos. E hoje também não vai ser diferente, e das primeiras informações é que deserto vem do grego eremias, que não representa só um lugar seco, mas uma vida devastada, uma área devastada e um lugar despopulado, ou seja, possivelmente já teve algum tipo de vida e que hoje em dia não existe mais. E no mundo greco-romano, eles tinham alguns pensamentos bem interessantes, e o mais interessante que eu achei sobre eles é que eles acreditavam que o deserto era um lugar de habitação de demônios. Então, com esse pensamento, a gente já consegue entender o porquê as pessoas antes, elas achavam tão ruim os desertos, e porque hoje em dia também a gente consegue associar de uma forma tão significativa os desertos com os nossos problemas do dia a dia. Mas hoje nós vamos falar algumas coisas bem interessantes também, e ontem, isso aqui não estava na mensagem de hoje, mas coincidentemente, ontem eu estava assistindo um documentário Netflix com minha filha, denominado Nosso Planeta. E quando a gente ligou a televisão, colocou no Netflix, caiu justamente num capítulo que falava sobre deserto. E teve uma informação que eu achei muito interessante, que eu não imaginava, que um dos desertos, considerado o deserto mais seco e sem vida do mundo, o de Atacama, ele é um deserto totalmente despopulado ali, só que tem um detalhe. O narrador falava o seguinte, que até os desertos que são muito inóspitos, eles são fundamentais para a vida. E eu não entendi muito bem o que aquilo significava. Eu falei, não é possível. Não tem vida nenhuma, mas por que esse deserto? E no decorrer da série, ele foi informando que os ventos que vão conduzindo aquelas areias cheias de alguns nutrientes, vamos colocar assim, que só tem nas areias de deserto, levam para os mares e lá compõem os mares com coisas muito necessárias para a sobrevivência. Eu achei interessante, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar a ver o deserto de uma forma diferente. Na semana passada, aqueles que não acompanharam, vocês podem também no nosso canal e acompanhar a primeira série de mensagens, falava justamente sobre a dificuldade que é um deserto e enfrentar um problema em nossa vida. Só que existe um pequeno detalhe, que quando nós estamos no deserto e nós reconhecemos a voz daquele que fala no nosso coração, que no caso é o Jesus Cristo, nós conseguimos encontrar uma direção diferente. Só que hoje nós vamos começar a falar do deserto de uma forma diferente, sobre o deserto como um lugar onde nós podemos encontrar milagres, esperança, amor e cura. E para isso, eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 17. Que diz assim: Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito,
Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A gente vai pular para o verso 20, que diz: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos fechar os olhos para falar com Deus? Maravilhoso e eterno Deus, louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de estar aqui, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Seu Santo Espírito possa nos tocar de maneira profunda. Nos dê uma ótima noite, nós te pedimos por Jesus. Amém. O deserto é considerado um lugar de fracasso quando olhamos para quem fracassou nele. Mas quando olhamos para quem venceu, qualquer deserto pode se tornar um oásis. Quando nós começamos a ler a história do povo de Israel, o povo que estava cativo e que foi liberto, a gente começa a ver no versículo 17 esse vislumbre de toda essa situação que eles viviam. A gente percebe que tem dois pontos muito interessantes. O primeiro é que o povo foi guiado, saía de um determinado povo, determinada região que eles se encontravam, e Deus ia guiando esse povo por um determinado lugar. Só que a Bíblia, no versículo 17, vem dizendo que Deus não guiou eles pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto. Na realidade, Deus ficou com medo e preocupado de que eles pudessem se desviar quando eles vissem as guerras que aconteciam em determinada região. Então, Deus guiou eles por outro caminho, para que eles pudessem chegar até o caminho desejado e até o local desejado. Quando nós paramos para vislumbrar um pouco sobre a história do povo de Israel, a gente também vai encontrar em Números capítulo 21, verso 5, vocês não precisam abrir, só vou ler para vocês aqui. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrer nesse deserto, onde não há pão nem água? A gente percebe nesse verso de Números que o povo estava extremamente revoltado, porque eles se encontravam em um lugar onde eles não tinham controle da situação. Eles não podiam fazer nada para que as situações se tornassem favoráveis e agradáveis. Então eles começaram a questionar. Só que, como eu falei para vocês no começo, o deserto só é considerado um lugar de fracasso quando nós olhamos para as pessoas que fracassaram nele. Mas quando nós olhamos para as pessoas que venceram, qualquer deserto pode se tornar um oásis. E esse exemplo nós temos Jesus Cristo. Ele passou durante também um longo período no deserto, e ao encontrar a vitória e alcançar a vitória em cima do inimigo, ele pôde nos mostrar que esse lugar, que em alguns momentos é tão astuto e perigoso, pode se tornar um lugar de paz. E o povo de Deus, que tinha saído do Egito, começou a reclamar. Mas também em Jeremias 31:2 a gente vê o seguinte: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada achou graças no deserto. Aos olhos de Deus, o deserto para o povo tinha sido uma libertação. E por que eu peguei esses dois primeiros versos para que a gente pudesse entender sobre esse contexto do deserto? Primeiro, porque a princípio o povo via todo aquele caminho que eles tinham sido guiados como um lugar terrível, um lugar onde eles não poderiam em momento algum obter sucesso. Porém, posteriormente, como Deus sabe de todas as coisas, a gente já consegue ver e ter um vislumbre quando em Jeremias ele diz que aquele lugar foi onde justamente o povo encontrou graças diante de Deus. Tem alguns pontos que eu gostaria de abordar com vocês agora, no capítulo 13 ainda, a partir do verso 17, que é justamente quando a gente entende que Deus escolheu o caminho. E quando eu me debruço um pouco sobre esse texto, eu percebo que eu posso fazer também um paralelo muito interessante com a minha vida e com a sua vida também. Porque em alguns momentos nós olhamos para situações e quem sabe todas as questões nos indicam para um caminho específico. Porém, todas as circunstâncias e situações acabam nos direcionando para um caminho totalmente diferente. E você não consegue entender por que aquela jornada que deveria ser tão fácil e uma jornada que poderia ser tão prática se tornou uma situação tão complicada.
E são nesses momentos em que o verso 22 reforça para mim e para você uma informação muito interessante. Depois de introduzir toda a história da saída do povo, no versículo 22 diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Tanto essa coluna de fogo quanto essa coluna de nuvem, elas duas representavam o Senhor, a presença dele com o seu povo, de que estaria guiando eles e acompanhando eles em todo momento. E o escritor faz questão de dar uma ênfase na situação de que ele nunca se apartou do povo. O povo no Egito, eles viviam uma liberdade reprimida. Eles não tinham a opção de liberdade completa, era servir ou morrer. Então, lá no Egito, as suas vontades eram limitadas, os seus sonhos eram dissipados, e ali eles não conheciam mais o que significava a liberdade. Hoje, não diferente daquele povo, nós também vivemos presos em algumas situações que acabam tirando a nossa liberdade. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, quando em determinado momento, essa pessoa falou para mim, mas eu quero ser livre, eu quero ficar livre. E quando a gente conversava, eu percebia que ela estava um pouquinho mais alterada, e eu fiz algumas perguntas para aquela pessoa. Qual era o tipo de liberdade que você deseja? Eu quero fazer as coisas que eu quero, viver como eu quero, do jeito que eu quero. E naquele momento eu questionei se aquela vida que aquela pessoa estava levando era uma vida de liberdade, de verdadeira liberdade. Porque em alguns momentos nós abraçamos algumas situações como nós queremos e nós achamos que estamos completos, quando na realidade nós estamos mais vazios do que estávamos antes. Passamos a vida tentando encontrar motivos e situações para suprir o vazio que se encontra no nosso coração. E quanto mais buscamos e não encontramos, ficamos frustrados dia após dia. Então, quando eu conversava com aquela pessoa, ela falava, eu quero poder beber, eu quero poder continuar fumando, eu quero poder continuar vivendo a minha vida como eu quero. E eu perguntei, e você acha que isso é liberdade? Essa é uma liberdade que te aprisiona. É uma liberdade em que você pensa que você pode fazer tudo, mas quando você tenta largar todas essas coisas, você percebe que você está preso. E o povo de Israel não foi diferente. Eles precisavam sair do Egito e ser levados ao deserto para que eles pudessem ver a essência do que se encontrava no coração deles. Sabe, meus amigos, em alguns momentos nós não vamos conseguir descobrir o que verdadeiramente tem em nosso coração, até que nós saiamos da nossa zona de conforto e nos encontremos nos desertos da vida. Porque são justamente nos desertos da vida que nós acordamos para a vida e paramos para analisar cada situação que nós vivemos. Quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas emoções, o que nós fazemos no nosso dia a dia e principalmente a quem realmente nós servimos. E nós vivemos nesse ciclo vicioso, pensando que nós estamos livres, libertos, passamos vivendo a vida do nosso próprio jeito, da maneira com que nós achávamos que realmente é a maneira correta. Quando em determinado momento Deus nos toma pela mão e nos mostra um novo caminho. E tudo que é novo para a gente acaba sendo diferente. Tudo que é novo acaba sendo, em alguns momentos, mal visto e aceito de uma maneira bem mais complicada. Então, o povo se encontra em uma situação de que acampar durante o dia e se encontram em frente a um determinado mar. Vem o povo vindo em sua direção e, desesperados, eles começam a gritar e questionar se eles tinham sido tirados justamente do Egito porque não havia espaço suficiente para eles serem enterrados e se queriam que eles fossem morrer no deserto. Nesse momento eu percebo que tem tudo a ver com o que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque existe, não sei na vida de vocês, mas na minha, eu costumo volta e meia me encontrar com alguns problemas. E esses problemas em alguns momentos me deixam totalmente desestabilizados. E quando eu perco o controle dessa situação,
eu começo a pensar que nada vai dar certo e que, infelizmente, quem sabe até minha vida acabou por eu não conseguir resolver ou, quem sabe, desfazer tudo aquilo que foi feito. E o povo não foi diferente em frente ao mar, o pessoal vindo atrás, desesperados, pensando que iriam morrer. E na minha vida, eu não sou muito velho, não, tenho 32 anos, mas na minha curta vida até agora, teve uma coisa que eu aprendi, várias coisas que eu aprendi, mas teve uma frase que um dia eu acabei falando e eu nem sei se alguém já tinha falado dela antes, mas eu atribuo ela a mim. Nunca pergunte nada a Deus se você não estiver pronto para ouvir a sua resposta. E aquele povo estava justamente questionando a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido na vida deles, por eles terem saído daquele lugar que eles achavam que era o melhor lugar. E nesse momento eu entendo que em determinados momentos da nossa vida, nós vamos passar por situações em que vamos estar totalmente expostos e vamos pensar que aquela vida medíocre que nós levávamos antes era muito melhor, porque ela nos proporcionava aquilo que nós achávamos que nós precisávamos. Só que são nesses momentos em que nós ousamos a perguntar a Deus e que Deus se faz revelado para nós, é que nós conseguimos encontrar a resposta para muitas perguntas. A gente ouve muitas pessoas falando que Deus ele tem 3 formas de falar, e uma das formas que Deus fala é sim, não, e a outra é espere um pouco. E eu recordo que alguns anos atrás, eu não me lembro exato há quantos anos, mas eu acredito que seja 9 a 10 anos atrás, eu estava participando de uma série evangelística, que a gente chama de Missão Caleb, lá no distritozinho aqui de Itajuípe, chamado Sequeiro Grande. E eu lembro que eu estava liderando aquela equipe, e minhas irmãs aqui também estavam participando dessa série de evangelismos. E eu era o líder dessa equipe. Nós tínhamos dito que iríamos sair no sábado, às 1h da tarde, para poder convidar as pessoas para essa série de evangelismo que começaria no domingo à noite. E eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de liderar alguma equipe muito grande, e a gente fica um pouco ansioso, um pouco nervoso, porque se alguma coisa sair fora do controle ou sair do nosso alcance ali, você que é o líder vai ser responsabilizado, você que vai ter que resolver. E naquele dia começou a acontecer uma coisa muito estranha, né? Começou a chover. Não estava chovendo antes e começou a chover muito. E as pessoas começaram a me perguntar o seguinte: olha, a gente marcou para sair 1h, já é 11h30, está chovendo, a gente vai sair? E eu falei, a gente vai ver. E eu fui empurrando. Deu 12h, a gente almoçou, 12h30, e o pessoal começou a falar bem assim para mim: e aí, 1h a gente marcou para sair, está chovendo, e aí, a gente vai sair ou não vai? E eu falei, peraí rapidinho, e eu saí de onde a gente estava, e eu fui até a sala onde a gente dormia, os meninos. E eu lembro que naquele dia eu comecei a questionar a Deus, eu comecei a reclamar dele, falei assim: mas Deus, como é que a gente vem para cá, fazer tudo isso, vem levar a sua mensagem, e o Senhor vai lá e manda essa chuva aí, agora a gente tem que sair 1h, não vai sair, o pessoal está me perguntando, o que é que eu vou fazer agora? E eu comecei a questionar, e falei assim: e aí, o que é que eu vou fazer agora, o que é que a gente vai fazer agora? E eu lembro que naquele momento, naquele quarto vazio lá, eu ouvi o seguinte na minha mente: Êxodo capítulo 14, verso 15. E eu, Êxodo capítulo 14, verso 15. Aí, de novo, aquela voz na minha cabeça: Êxodo capítulo 14, versículo 15. E eu corri, peguei minha Bíblia lá do lado. E Êxodo capítulo 14, verso 15, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aí foi um tapa santo de Deus ali na minha cara. Nossa. Então eu saí do quarto ali, bem motivado, e eu falei: a gente vai sair 1h. Aí o pessoal: tá chovendo. Eu falei: a gente vai sair 1h. Aí deu 20 para as 1, 15, 10, 5. Eu falei: vamos juntar aqui para a gente orar. E a gente orou. Não sei se as meninas vão lembrar disso aqui. A gente orou e estava chovendo. E quando a gente abriu o portão, continuou chovendo. E quando a primeira pessoa colocou o pé do lado de fora, a chuva parou. E
a galera saiu toda e foi convidar o pessoal e foi falar e tudo mais, e a gente marcou para voltar todo mundo 4 horas da tarde para a escola onde a gente estava, e todo mundo chegou, e todo mundo empolgado, motivado com tudo aquilo, e todo mundo entrou, e quando a última pessoa entrou, que eu fechei o cadeado, a chuva voltou a cair. Naquele momento foi um dos momentos em que eu tive a oportunidade de poder contemplar tudo aquilo que Deus está disposto a fazer, quando nós nos colocamos também à sua disposição. Foi naquele momento que eu pude perceber que Deus ele não é apenas um Deus distante e que a gente ouve como se fossem histórias em quadrinhos, mas que Ele é um Deus real e que está preocupado com todas as peculiaridades que envolvem os seus filhos aqui na terra. Não importa qual seja a situação que você vive, Deus ele se preocupa com você. Fato é que a gente vê todos esses detalhes na própria Bíblia. A salvação de Israel também veio no deserto. Em Ezequiel 34, 25 diz: farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. E logo em seguida, em Isaías 32, 15 e 16, Deus diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Sabe, quando eu leio esses versos, eu consigo entender tudo aquilo que Deus projetou para os seus filhos. O povo de Israel não tinha noção de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles durante aquela jornada. Porque nós somos tendenciosos a olhar apenas pelas coisas que nós vemos. Os nossos olhos se direcionam apenas pelas coisas palpáveis. E eu volto a afirmar que quando nós perdemos o controle da situação, são nesses momentos em que nós mais questionamos se Deus realmente está conosco. Só que também nessa noite, eu queria fazer um desafio para você. Um desafio para que você possa entender que mesmo que o sol no deserto de sua vida esteja escaldante, que você possa confiar que a coluna de nuvem está ao seu lado. E Ele está lhe protegendo. Assim também como se o frio estiver muito forte e você achar que as roupas que você se encontra não são próprias para esse momento de tribulação, esse momento de dificuldade, que você possa acreditar que também aquela coluna de fogo, que é o Senhor, está ao seu lado para poder lhe acompanhar e lhe dar toda a força que você precisa para você continuar nessa jornada. O deserto pode ser a forma mais fácil e agradável que Deus encontre para se revelar para nós. Sabe? E aqui eu entendo que, em alguns momentos na minha vida, Deus já tentou falar comigo de maneiras muito mais práticas. Só que a minha maneira de ver as situações em que eu vivo, a minha maneira de enxergar todo o caminho que Ele tem me conduzido, não tem me permitido aprender tudo aquilo que Ele tem para me ensinar. Então, várias e várias vezes, eu preciso cair durante esse caminho, até que eu perca a minha autossuficiência e que possa entender que existe um que pode me guiar nesse caminho de uma forma justa, de uma forma clara e principalmente de uma forma muito amorosa. Com Deus diante do deserto, Ele usa a situação para nos promover, nos mostrar amor, cuidado e viver milagres. É justamente no deserto, quando você não tem o controle da situação, que você pode ver um Deus poderoso, que está disposto a fazer o impossível. E quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vemos diversas situações, mesmo o povo se encontrando triste, desanimado, desmotivado, em alguns momentos murmurando de todas aquelas situações atípicas que eles viviam, a gente percebe que o mar se abriu, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. As roupas deles não envelheciam, as sandálias não se gastavam, maná, a comida, caía do céu, a água brotava da rocha, e eles eram totalmente assegurados pelo Senhor Jesus Cristo. A gente percebe que Deus cuidava do seu povo de todas as formas no deserto. No deserto a gente encontra diversos animais peçonhentos, animais com picadas mortíferas. E lá,
a gente não vê relatos de enquanto o povo permanecia fiel a Deus, nada acontecia com o seu povo. Deus os protegia, Deus os guiava. E quando eu vejo toda essa situação, existe uma pergunta que vem na minha mente, e que hoje eu estava estudando de novo essa mensagem, e eu estava me perguntando, por que será que o mesmo mar que se abriu para o povo, foi o mesmo mar que acabou matando diversas outras pessoas que estavam perseguindo aquele povo? Então, eu tive a pequena conclusão de que existem situações iguais na minha e na sua vida, e que em alguns momentos o desfecho final dessa história para mim vai ser um e para você será outro, não por quem Deus é, mas por quem nós somos. Deus, Ele ama a todos nós, Ele cuida de todos nós, mas em alguns momentos, como filhos ingratos, nós nos comportamos assim. Deus acaba tentando de diversas formas nos direcionar para os seus caminhos, e nós tentamos insistir, relutando com Ele, como se as nossas decisões fossem melhores, e como se os nossos caminhos fossem mais perfeitos. Então, depois de nós cairmos novamente, e cairmos mais uma vez, nós percebemos que nada mais vale do que unicamente entender que o que Ele tem para a nossa vida, com certeza, é o melhor. Somente quem passou por um deserto tem propriedade, autonomia e autoridade para falar sobre qualquer assunto. Eu queria me debruçar um pouco com vocês sobre esse ponto, porque aqui eu aprendo diversas lições, sabe? E eu já passei por diversos problemas na minha vida. Em alguns momentos, quando eu paro para tentar analisar, eu me encontro em alguns momentos pensando, nossa, parece que a minha vida é um pouco mais difícil do que a vida de outras pessoas. Já pegou-se pensando assim também? Sabe por que eu enfrento algumas situações e parece que a vida de fulano de tal é tão melhor que a minha? E você não é um extraterrestre se você tem pensado desse jeito, porque todos nós somos tendenciosos a nos deparar em algum momento com a situação em que nós pensemos também desse jeito. Quem sabe você se questiona porque alguém foi embora, porque alguém morreu. Quem sabe você se questiona porque alguém brigou com você, porque quem perdeu o emprego foi você. E enquanto eu estudava isso durante a semana, eu estava perguntando para Deus, eu falei, Senhor, quantas vezes eu questionei o seu agir, a sua decisão e o seu direcionamento em minha vida, e no final eu percebi que quem tinha o controle de tudo era o Senhor, e se eu tivesse seguido pelos teus caminhos as coisas dariam muito certo. E eu descobri que na vida a gente aprende de algumas formas diferentes. E a primeira delas é quando nós aprendemos com o erro dos outros. Você vê os outros errando, e você sabe, olha, por aquele caminho não dá. Outra coisa é quando você aprende, quando alguém te dá um conselho. E alguém fala para você, ó, Maílson, por aqui não. Aí você fala, tá ok, não vou por aqui. Mas a outra maneira da gente também aprender é quando a gente quebra a cara. E eu acho que quebrar a cara é a lição mais forte que nós conseguimos ter. Porque é justamente quando Deus parece que toca em nossa ferida. É quando justamente Ele nos pega, Ele nos moe. É como se Ele fizesse com a gente, como uma máquina de lavar faz com a roupa. E ela bate, e ela vai centrifugar, e ela vai enxaguar, e ela vai bater de novo, e ela vai... até que a roupa saia de lá, já perfumada, quase seca, e bem mais limpa do que quando ela entrou. E é assim que Deus faz com a gente. E essa semana, eu estava conversando com uma amiga minha, e eu até pedi autorização para ela, falei assim, eu posso relatar por alto um pedaço da sua história? E ela falou, pode sim. E o que acontece? Esses dias eu estava conversando com uma amiga,
E nós estávamos falando sobre alguns assuntos e ela falou, olha, eu queria contar para você uma coisa que poucas pessoas na minha vida sabem, né? Na realidade, ela falou que 2 pessoas na vida dela sabem isso. E ela falou, quero compartilhar com você. E ela passou por um divórcio, uma separação há 3 anos atrás. E nesse período de divórcio que ela estava passando, de separação, teve muitos problemas de traição com o seu marido, e ela muito desgastada, e ela chegou para mim e falou o seguinte, olha Jorge, eu descobri depois que ele me passou o vírus do HIV. E naquele momento que ela me falou aquilo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, nada daquilo que eu penso, que eu passo, que é demais, porque parece que sempre vai ter alguém que passa por uma situação muito pior que a minha. Naquele momento eu desci do meu pedestal de sofrimento, tirei todo aquele manto de dores, de sofrimento, de autopiedade, e ela começou a me contar um pouco dessa história dela, de como ela descobriu, de tudo que aconteceu. Só que o interessante é que nada disso foi o que mais me marcou na história dela. Não foi ela me falar que ela tem um vírus, não foi ela me falar que foi o marido que transmitiu para ela, nada disso. Foram as últimas palavras que ela me disse, que ela falou o seguinte, sabe? Hoje em dia, eu estou muito bem com tudo isso. Eu estou me cuidando, eu estou me tratando, eu vivo uma vida tranquila, uma vida normal. E ela concluiu falando o seguinte, o mais importante é porque com isso, Deus permite que eu possa testemunhar para outras pessoas que podemos ter uma vida muito melhor. E eu fico me perguntando, que tipo de fé é essa? E como a gente consegue chegar em uma fé dessa, a ponto de pegar uma situação totalmente destruidora, uma situação que aos nossos olhos é muito dolorosa, e essa pessoa consegue olhar para essa história numa perspectiva totalmente diferente. E sabe, eu percebo que essa visão não vem de mim. Essa visão não vem dela. Essa visão só pode vir de Deus. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, são nesses momentos que conseguimos entender que até as situações do deserto que nos fazem ficar tristes, perder noites, até essas situações podem servir para que o nome de Deus seja glorificado. Eu queria encerrar com vocês, fazendo com que vocês pensassem um pouco comigo, de que em toda essa jornada que nós vivemos em nossa vida, nós nunca podemos nos esquecer de onde nós viemos. Porque é somente quando nós nos lembramos de onde nós viemos e percebemos onde nós estamos, é que nós podemos ver o quanto a glória de Deus se manifestou em nossa vida. É somente quando nós olhamos para trás e vemos o Egito, um lugar onde nós pensamos que estávamos seguros, um lugar onde nós tínhamos uma liberdade, que nós pensávamos que era liberdade. Somente quando nós olhamos para lá, é que nós conseguimos perceber que hoje nós vivemos realmente livres. Uma liberdade verdadeira, onde nós podemos encontrar paz, onde nós podemos encontrar esperança. O deserto é um lugar onde todos os caminhos parecem iguais. Mas Deus, Ele quer justamente mostrar para você o caminho certo. Mas quem sabe essa noite, você que está aqui, e quem sabe você também que está nos assistindo, tem se perguntado por que as situações da sua vida têm sido tão difíceis. Por que será que eu tenho que passar por tudo isso que eu passei?
Por que será que eu tenho que enfrentar todas essas dificuldades que eu tenho enfrentado? Por que a minha vida parece ser mais difícil do que a vida das outras pessoas? Nesse momento, eu queria que você lembrasse que em alguns momentos, Deus nos leva para o deserto. Ele nos leva pelo caminho do deserto, porque Ele sabe que lá, Ele pode nos mostrar o seu amor. É lá, quando sentirmos sede, que Ele poderá mostrar o seu poder nos dando água. É lá, quando nós nos sentirmos cansados, que Ele vai estender a sua mão e vai nos dar força. É no deserto, onde nós não vamos ter forças para caminhar, e que Ele vai nos levar em seus braços. Sabe, amigo? É no deserto. São nas dificuldades da vida, em que, quem sabe, Deus tem lhe colocado e permitido também você estar, para que você possa ter um encontro com Ele. Nós vamos ouvir uma música nesse momento, e essa música fala justamente sobre isso. Sobre os momentos em que Deus permite que nós vivamos em desertos na vida, para que possamos ter um encontro com Ele. E quem sabe você chegou aqui essa noite justamente enfrentando um deserto, ou quem sabe você tem se questionado por situações que você viveu há muito tempo atrás. O mesmo Deus que respondeu o povo de Israel está aqui para lhe responder essa noite. Não importa qual seja o deserto que você esteja, Ele sempre vai estar ao seu lado. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Já te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. Te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu
para confiar e crer em Ti. Às vezes vai ser preciso uma montanha, quem sabe alguns momentos um mar agitado, às vezes é preciso um deserto. Eu não sei qual tem sido o método que Deus tem buscado para tentar alcançar o seu coração. Quem sabe Ele tem tentado alcançar o seu coração há muito tempo e você não tem permitido que isso aconteça, porque você acha que conduzir a sua vida com suas próprias forças e do seu próprio jeito é a melhor forma. Mas eu convido você hoje para de uma forma especial falar: Senhor, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Se preciso for passar por algum deserto para que eu possa me encontrar com o Senhor, eu me permito andar por esse deserto. Senhor, se preciso for eu viver um pouco mais no deserto, caminhar um pouco mais no deserto para me encontrar com o Senhor, eu permito que isso aconteça. Porque tenha certeza, quando nós nos encontramos com Cristo, mesmo que sejam nos desertos da vida, Ele sempre irá nos conduzir para o melhor caminho. Se você aceita esse convite, feche seus olhos para falarmos com Deus. Querido Pai, como nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de entender que até mesmo nos momentos difíceis de nossa vida, nós podemos ter o Senhor controlando a nossa vida. Muito obrigado, porque mesmo nos momentos em que nós pensamos que estamos sozinhos, podemos contar com a Sua presença. E nessa noite, ao aprender, Senhor, que alguns momentos vão vir desertos, vão vir mares agitados, vão vir montanhas, mas em todos esses momentos eu sei que eu posso confiar no Senhor. E é com esse sentimento que nós entregamos o nosso coração ao Senhor. E te pedimos que o Senhor possa nos conduzir, porque temos tentado conduzir a nossa vida da nossa própria forma e temos rodado nesse deserto. Nos mostra o caminho, Senhor. E que essa noite possamos também ouvir a Tua voz e possamos sair daqui com a certeza de que somos guiados pelo Senhor. Isso nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.